Beleza. Vou abrir aqui nosso slide. Tá todo mundo conseguindo enxergar o slide? Sim. Ou ainda não? Sim? Tá, beleza. Sim. Pessoal, é a primeira reunião que eu tô fazendo, tá? Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer de coração. Primeira, vixe, já tá chique, hein? É doido. Você viu? Por ser a primeira. Menina, nada que um tutorial no YouTube não resolva. Tudo se resolve no YouTube. Inclusive, eu aprendi como que cozinha feijão esses dias. Meu Deus, está gravado. Que vergonha. Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Sim, então vamos lá. Dando sequência no conteúdo do professor José Carlos, a gente estava falando sobre Sim. a tabela periódica, né? Tabela periódica, isso aqui. Então, vocês viram que a tabela periódica é dividida em linhas, que são os chamados períodos, e em colunas, que são os grupos ou as famílias, certo? Existem 7 linhas na tabela periódica. Por quê? Porque um átomo pode ter até 7 camadas, dependendo do seu tamanho. Né? Olha só que coincidência. 7 linhas, 7 camadas. E as linhas se chamam períodos. E as famílias são até 18. As famílias são de acordo com as camadas de valência, os elétrons nas camadas de valência. Mas isso eu não vou revisar agora, porque depois vou fazer um videozinho revisando, tá? O que a gente estava falando era sobre as propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São características que dependem da posição do elemento na tabela, certo? Ou seja, depende se ele está mais em cima ou está mais embaixo, se ele está mais à direita ou mais à esquerda. Algumas propriedades periódicas que a gente trabalhou são várias propriedades. Se vocês pegarem a tabela periódica no verso, bem aqui, vocês estão conseguindo enxergar? Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá, beleza. Se vocês pegarem a tabela periódica no verso, vocês vão ver algumas propriedades. Algumas principais que a gente vai trabalhar são raio, eletronegatividade, eletropositividade e densidade. Começando pelo raio. Não sei se vocês já viram em matemática, em trigonometria, que raio é a distância do centro de uma circunferência até a sua borda, certo? No átomo também é a mesma coisa. Só que o centro da circunferência do átomo se chama núcleo, né? Então, o raio é a distância entre o núcleo e a bordinha, ou seja, o elétron mais externo. Para a gente ver qual elemento que tem o maior raio, nós temos que ver qual é o que está mais perto do começo, mais perto do hidrogênio, né, da família do hidrogênio, que é a família 1, e mais para baixo. Então, as setinhas indicam qual é a forma em que você vai descobrir qual é o elemento que tem o maior raio. Então, a gente analisando a posição do elemento na tabela, vai achar quais são os que têm o maior e o menor raio. Os elementos que têm mais camadas são os que têm o maior raio, óbvio, né? Porque tem mais elétrons para guardar. Então, a distância entre o núcleo vai ser maior. Aqui eu tinha colocado como exemplo o berílio, o magnésio e o cálcio, sendo que o cálcio é o que tem o maior raio, porque ele está mais para baixo na tabela, lembra da seta? Mais para a família 1 e mais para baixo. Então, o cálcio está mais para baixo, então ele é o que tem entre os três, berílio, magnésio e cálcio, o maior raio. Entre os elementos níquel e potássio, o maior raio é o do potássio. Por quê? Porque ele está mais próximo da família do hidrogênio, ou seja, ele já está na família do hidrogênio, que é a família 1. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte: o potássio tem número atômico 19, então ele tem 19 prótons e 19 elétrons, certo? O níquel tem número atômico 28, então ele tem 28 prótons e 28 elétrons. Se ele tem mais prótons e mais elétrons, o raio dele não tinha que ser maior? Não necessariamente, que é o que a gente vai responder também, falando que quando um elemento químico tem menos elétrons, a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons, lembra o que acontece com carga positiva e negativa? Cargas opostas se atraem. O núcleo que é positivo atrai os elétrons que é negativo, que são negativos. Então,
os elétrons ficam mais atraídos para o núcleo quando o número atômico é menor. Então, o elemento químico que tem o número atômico menor entre os dois é o que tem, aliás, quando o elemento químico tem mais elétrons, mais eles são atraídos para o núcleo. Então, quando um elemento químico tem número atômico maior, ele tem mais elétrons, certo? Então, ele é mais atraído, os elétrons são mais atraídos para o núcleo. Logo, a circunferência do átomo fica menor, porque ele fica mais comprimido. Os elétrons são mais atraídos para o núcleo. Muito bem. Entre os elementos níquel e platina, a platina é o que tem o raio maior, porque ela está mais embaixo na tabela. E também porque seu número atômico é maior. E a atividade que eu passei? Coloque em ordem, né? Crescente. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior. Os elementos enxofre, cloro e fósforo. Para isso, nós temos que ir na tabela. Aonde que está o enxofre? Bem aqui. Aonde está o cloro? Bem aqui. E aonde que está o fósforo? Vocês estão vendo o cursor do mouse? Vocês conseguem enxergar o cursor do mouse? Eu mexendo com ele? Sim, sim, senhora, sim. O que eu estou fazendo aqui, então? Mexendo com o cursor, né? Tá bom. Fósforo, enxofre e cloro. Qual é o que está mais perto do hidrogênio? Qual está mais perto do hidrogênio? O fósforo. Então, é ele que tem o maior raio, certo? Como a gente vai colocar em ordem crescente, do menos para o mais, o que tem o menor raio é o cloro, o intermediário é o enxofre e o maior é o fósforo. Tudo bem? Entenderam? É só seguir a ordem das setinhas. Beleza? Beleza. Atividade 2. Escolha qual dos elementos de cada par tem o maior raio atômico. Eu não vou falar que alguns marcaram X nessa questão, né? Que não era para marcar X, que era para responder a letra A, responder a letra B e responder a letra C. Mas tudo bem, não vem ao caso nesse momento. Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Escolher entre os dois qual é o que tem o maior raio. Então, você vai na tabela. A maior dificuldade é achar os elementos na tabela, né? Olha o cálcio, olha o bário. Entre o cálcio e o bário, quem tem o maior raio é o bário, porque ele está mais para baixo na tabela. Então, letra A, o maior é o bário. Letra B, arsênio e selênio. Olha a dificuldade. Achar o elemento na tabela, né? Arsênio e selênio, aqui, ó, um quadradinho azul, outro rosa, certo? Qual dos dois que tem o maior raio? Entre o arsênio e o selênio? Alguém para me responder essa? O arsênio. Por? Porque ele está mais para a esquerda. Exatamente, o arsênio, porque está mais para a esquerda, mais para o rumo da família 1. Muito bem, então, letra B, arsênio. E letra C, estanho e antimônio. Olha só, SB e SN. Antimônio parece antidemônio, né? Mas tudo bem. Estanho está aqui, antimônio está aqui, quadradinho azul e amarelo. Então, quem tem o maior raio é o estanho, porque ele também está mais para o lado da família 1 da tabela periódica. Tudo bem? Respostas? Conferidas? Mas ainda estarei recebendo essa tarefa, tá? Só para lembrar, quando eu coloco um limite de data, é até aquela data meia-noite. Então, até hoje, meia-noite. Isso significa que quem não fez essa tarefa ainda pode estar fazendo. Muito bem. Corrigida a tarefa da primeira propriedade periódica, a gente vai falar sobre eletronegatividade. Quando nós falamos sobre negatividade, nós estamos falando de elétron. E elétron é carga negativa. Então, eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons. Veja só. A eletronegatividade é o contrário do raio. Então, ao invés de a gente olhar para o lado, o meu é o esquerdo, né? De vocês também, eu acho. Para o lado esquerdo, a gente vai olhar para o lado direito e para cima. Mas vejam vocês que a familhinha aqui, o quadrado dos gases nobres, ele está quadriculado, ele está tampado. Por quê? Os gases nobres não têm eletronegatividade. Alguém saberia me dizer por que os gases nobres não têm eletronegatividade? Cri, cri, cri. Então,
Alguém se habilitaria? Seria porque eles já são estáveis, professora? 18. Oi? Pode ir, Mariana. Seria porque eles já são estáveis e eles não precisam receber os elétrons? Nem tudo está perdido, minha gente. Porque eles já são estáveis, eles não precisam atrair elétrons, eles não precisam ganhar elétrons, eles não precisam perder elétrons, eles são nobres justamente porque eles já têm a estabilidade. Aí eles já têm a estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência, então eles não precisam de mais nada na vida. E todo mundo queria ser igual a eles, inclusive, que é o nosso próximo assunto. Então, os gases nobres não entram nem na eletronegatividade e nem na eletropositividade, certo? Eles não precisam nem ganhar nem perder. Logo, então, se os gases nobres não entram, nós paramos aqui no limite da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo, sendo que deles o flúor é o mais eletronegativo, porque ele está mais para cima. Muito bem, agora, tarefa 3, coloque os seguintes elementos em ordem crescente de eletronegatividade: zinco, frâncio, molibdênio, flúor, silício e oxigênio. Vamos à tabela, achar os bonitinhos. Zinco, tá aqui, ó, família 12. Frâncio, tá aqui, ó, deixa eu ver quem era mais. Molibdênio, tá aqui. Então, olha só, zinco, frâncio, molibdênio. Flúor, silício e oxigênio. Flúor, silício e oxigênio. Nós vamos colocar eles em ordem na tabela, colocando em ordem crescente, que é do menor para o maior, a ordem de eletronegatividade. Então, como o frâncio está mais longe do flúor, que é o mais eletronegativo, ele é o primeiro, ele é o menos. De toda essa listinha aqui, de toda essa lista, o frâncio é o menos eletronegativo. Depois do frâncio vem o molibdênio, e depois vem o zinco, que a gente vai subindo e indo para o rumo da família 17. Então, nossa ordem ficou assim: frâncio, molibdênio, zinco, silício, oxigênio e flúor. Olha lá. Frâncio, molibdênio e zinco, silício, oxigênio e flúor. Seguindo no rumo da família 17. Agora, no exercício 4, o mais eletronegativo de todos é o flúor, porque ele está bem aqui no topo da cadeia da eletronegatividade, que é a família 17, aqui no primeiro período, não, que já é o segundo, né? O primeiro período é o que tem o hidrogênio e o hélio. Muito bem. Eletropositividade, ao contrário, em vez de ser a capacidade de atrair elétrons e ficar negativo, é a capacidade de mandar elétrons embora e ficar positivo, virar um cátion. A eletropositividade é o contrário da negatividade, enquanto a negatividade é para a direita e para cima, a positividade é para a esquerda e para baixo. E igualzinho o raio. Então, quem tem o maior raio também é o mais eletropositivo. Colocar os elementos abaixo em ordem de eletropositividade. Aí você tem os mesmos elementos do exercício 3, só que agora você mudou a característica. Então, ao invés da gente colocar daqui de baixo para cima, a gente vai colocar de cima para baixo. Então, é exatamente o contrário da lista anterior. Eita, eu não coloquei a resposta. Mas a gente vai colocar agora. Vocês estão vendo a projeção da minha tela? Por acaso? Sim. Vocês estão vendo que eu vou editar o slide agora? Uhum. Sim. Então, né? Então, a gente vai copiar no Ctrl+C, que vocês não sabem o que é isso, claro, com certeza. Longe não de mim fazer alguma atividade com o Braille. Exatamente. A gente vai colocar a ordem inversa. Aquele que era o mais eletronegativo é o menos eletropositivo. Depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto, zinco, depois molibdênio e frâncio por último. Olha que beleza. Tudo se resolve, né? Então, respondendo essa pergunta, a eletropositividade é exatamente o contrário da eletronegatividade. E, por fim, qual é o elemento mais eletropositivo da natureza? Enquanto que o flúor é o mais eletronegativo, o frâncio é o mais eletropositivo. É o contrário. Vamos colocar aqui a resposta.
Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Essa parte tranquila, né? Sim. E para finalizar, a gente vai falar sobre densidade. A densidade é a relação entre massa e volume, né? Ou seja, o tanto que pesa e o espaço que ocupa. A densidade, ela é um negócio meio doido, olha só. De cima para baixo, é claro, porque os elementos que estão mais embaixo têm massa maior, né? Tem mais elétron, mais próton. E das bordas para o centro. Então, o elemento mais eletronegativo é o ósmio, eletronegativo não, perdão. Mais denso é o ósmio. Todo mundo acha que o chumbo é o elemento mais denso da natureza. Olha só. Mas não é, não. É um outro metal chamado ósmio, certo? Aqui eu tenho uma escalinha de densidades, né? Densidade do sódio, densidade do magnésio, densidade do mercúrio e densidade do ósmio. Mas vejam bem, olha qual é a relação entre a densidade do mercúrio e a densidade do ósmio. Quase o dobro a do ósmio. Mas, se a gente for olhar na tabela, o ósmio tem um número de massa menor do que o do mercúrio. Ele é menos pesado, ele é mais leve, vamos dizer assim. Olha só, o mercúrio tem massa 200 e o ósmio tem massa 190. Não era para o mercúrio ser mais pesado? Mais denso, digamos assim? O que vocês acham? Alguém entrou ou alguém saiu? Beleza. Vocês acham que era para o mercúrio ser mais pesado ou não? Era, né? Pela lógica? Sim. Sim, pela lógica, o mercúrio deveria ser mais denso que o ósmio, porque ele é mais pesado. Mas, porém, entretanto, todavia, portanto, outrossim, não obstante, apesar de, o mercúrio, ele tem 80 elétrons. Se ele tem 80 elétrons e o ósmio só tem 76, o número atômico dele é menor, automaticamente, os elétrons que estão sobrevoando, igual mosca sobrevoando um lixo, no mercúrio, eles ficam mais atraídos para o centro. Todo elemento que tem mais elétrons, o raio dele é menor. A esfera dele é menorzinha. Então, o ósmio é mais denso pela sua relação entre massa e espaço, né? Volume, certo? O volume dele é maior do que o do mercúrio, né? Então, apesar de ser mais pesado na massa, o mercúrio é menos denso, porque os elétrons vão ser mais atraídos para o núcleo. Tranquilo? Tranquilo. E agora, já vou deixar um spoiler da nossa próxima tarefa, que é para vocês irem já afiando o dedinho na pesquisa. Pode ser do livro também, inclusive. Deixa eu olhar aqui qual é a página do livro que a gente vai trabalhar esse assuntinho. Peraí, eu tô abrindo o livro. Gente, eu tenho livro aí, vocês acreditam? Olha só. Livro no capítulo 6, página 118, tá? A gente vai começar a trabalhar, é o nosso próximo assunto. A gente vai trabalhar sobre ligação. Ligação, por que os átomos se ligam? Porque eles têm crédito? Não, muito diferente de uns e outros aí. Eles se ligam porque eles querem atingir a estabilidade. O sonho dos elementos químicos, que não são os gases nobres, é ser um gás nobre. Então, quem não tem a estabilidade, busca a estabilidade fazendo ligações, né? Por que os elementos se ligam? Porque eles querem atingir um objetivo, e esse objetivo é ficar parecido com um gás nobre. Eles podem fazer ligações iônicas ou covalentes, mas não é todo mundo que faz ligação iônica e nem é todo mundo que faz ligação covalente. Então, a pergunta é, quem faz ligação iônica e quem faz ligação covalente? Tudo bem? Querem um tempinho para marcar a pergunta? Pode ser. Anotem, por favor, pode fazer no caderno e depois postar a foto lá. Eu vou postar essa atividade mais tarde, tá? Só tirar print. Pode tirar print também. Ou tira foto, ou marca no caderno, ou quem não quiser anotar de forma nenhuma, vai estar daqui a pouco lá no meu canal no YouTube o vídeo da aula de hoje, tá? Quem quiser assistir lá depois, ou indicar para algum aluno que não tenha condições de assistir a aula, que possa assistir lá depois, tudo bem? Essa vai ser a pergunta. Qual é o nome do canal, professora? Meu nominho lindo, maravilhoso, Eliana Ângela Dias.
Só pesquisar meu nome lá que vocês acham o canal. Beleza. Tá bom? É porque eu ia colocar alguma coisa de química, mas aí eu tô meio que na química, meio que na biologia, meio que em outras coisas mais aleatórias. Então eu deixei só meu nome mesmo. Aí vocês podem pesquisar lá, tem 2 vídeos do terceiro ano já. Aí eu já vou colocar também esse vídeo da aula de hoje, assim que ele vier para mim por e-mail, que eu estou gravando, né? E depois, as próximas aulas que a gente for ter, eu também vou gravar, se vocês permitirem, claro, e vou postar lá no canal. Caso vocês não consigam assistir na hora, vocês podem assistir ela depois, no momento que vocês tiverem condições, que eu vou ter as explicações, né? Não vai ser só para tirar dúvida, não, vai ser a explicação normal, e se vocês tiverem dúvida, claro, também, tirarei as dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Tudo bem? Bem blogueirinha. Beleza. Oi? Bem blogueirinha. Ah, Já vai quase. ativando o sininho. Classroom Influencer, quase. Tá chique ela, olha. Tudo bem? Até aqui, conseguiram printar? Sim. Beleza. Então, essa vai ser a nossa atividade. Eu preciso que vocês, se puderem, né, se conseguirem, depois abram o Google Sala de Aula, porque eu vou postar essa mesma atividade. Eu queria saber se para vocês é melhor atividades no caderno ou digitadas. Digitada. Para vocês é melhor digitadas? Sim. Sim, sim, sim. Beleza. Alguém já mandou aqui o link do canal. Olha só que povo chique. Povo rápido. É a Renata. A Tona salvando nós. Legal. Pessoal, para a gente entrar no conteúdo de ligação, eu preciso saber se tudo ok com a questão da tabela, o que é período, o que é família. Tudo certo, né? Sim. Sim, Certo. beleza. Tranquilo. As ligações, tanto iônicas quanto covalentes, elas vão se dar basicamente na eletrosfera. Vocês se lembram o que é eletrosfera? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Estão me Sim. vendo? Meu cabelo tá arrumado? Porque eu não tô conseguindo me ver aqui. Tá, né? Não, minha franja tá torta, mas tudo bem. Eu preciso que vocês se lembrem o que é núcleo e o que é eletrosfera. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar um ovo. O ovo, o núcleo é a gema, né? E a parte externa é a clara. Imagina que no átomo, o núcleo é carregado positivamente e a clara, que seria a parte externa, é carregada negativamente. Todo o sucesso de uma ligação química depende dessa parte externa, que é a eletrosfera, certo? Vocês vão imaginar a eletrosfera com uma nuvem de moscas rodeando um lixo. O que mantém a nuvem de moscas rodeando um lixo, por exemplo? A atração, né? Que o cheiro do lixo, o cheiro do alimento, exerce sobre a mosca, certo? O que mantém um elétron rodeando o núcleo? Arrodeando. Ao redor do núcleo. O que mantém o elétron ao redor do núcleo é uma força atrativa também. Só que, ao invés de ser uma força pelo cheiro, que no caso seria também química, é uma força elétrica. A carga positiva atrai a carga negativa, certo? Então, o elétron fica ali girando em 2 tipos de movimento. Ele gira no movimento de rotação, em que ele fica girando ao redor do núcleo, e também de translação, que ele fica girando ao redor de si mesmo, muito parecido com alguma coisa que a gente já ouviu falar nessa vida. Que vocês sabem o que é, não preciso me referir, que vocês sabem que é os planetas. Muito bem. Quer dizer, nem todos, né? Porque nem todos fazem movimento de translação. Então, o elétron, ele fica em constante movimento ao redor do núcleo, certo? Esse movimento pode acontecer também entre uma eletrosfera e outra, uma viagem interestadual. Um elétron sai de um átomo e vai para outro, certo? Ele sai de um lugar e vai para outro. Quando o elétron sai de um lugar e vai para outro, essa transferência de um elétron de um átomo para outro, a gente chama de ligação. É isso que mantém 2 átomos unidos, como, por exemplo, na molécula de água. Hidrogênio, hidrogênio, oxigênio. 2 hidrogênios mantêm-se unidos ao oxigênio por ligação,
química. Então, acontecendo ali, está acontecendo um movimento entre a eletrosfera de um átomo e a eletrosfera de outro. Esse movimento é o que a gente vai... Oi? Alguém quer perguntar? Não? Eu acho que foi sem querer esse microfone. Foi sem querer? Tá bom. Esse movimento aí de uma eletrosfera para outra é o que a gente vai chamar de ligação, e a gente vai ver de que duas maneiras isso acontece. Uma maneira definitiva, que a gente chama de ligação iônica, e uma maneira temporária, vamos dizer assim, que nós chamamos de ligação covalente. Tudo bem? Beleza. Eu vou parar de gravar, porque eu já estou encerrando a aula, tá? E daí eu quero fazer... Pronto.